Segredo proibido de 120 mil anos por trás da Torre de Babel. Uma revelação que pode mudar tudo o que sabemos sobre nossa história. Durante séculos, a história da Torre de Babel tem sido considerada apenas uma lenda bíblica, uma parábola sobre a arrogância humana e a diversidade das línguas. Mas e se essa narrativa antiga escondesse um segredo muito mais profundo? E se a Torre de Babel não fosse apenas uma construção, mas sim um portal para conhecimentos perdidos que remontam a mais de 120 mil anos? Novas descobertas arqueológicas e interpretações de textos antigos estão revelando uma verdade surpreendente. A Torre de Babel pode ter sido o último vestígio de uma civilização avançada que existiu muito antes do que imaginamos. Uma civilização que possuía conhecimentos tecnológicos e espirituais que foram deliberadamente ocultados da humanidade. O mistério dos 120 mil anos. Para compreender o verdadeiro segredo da Torre de Babel, precisamos voltar no tempo, muito além do que a história convencional nos ensina. Há aproximadamente 120 mil anos, durante um período conhecido pelos geólogos como o último período interglacial, a Terra experimentou condições climáticas únicas que permitiram o florescimento de uma civilização extraordinária. Evidências geológicas mostram que nessa época, vastas áreas do planeta que hoje estão submersas eram terras habitáveis. O nível dos oceanos estava a cerca de 120 metros abaixo do atual, revelando continentes perdidos e conectando massas de terra que hoje estão separadas por oceanos. Foi nesse cenário que uma civilização altamente desenvolvida teria construído estruturas monumentais, desenvolvido tecnologias avançadas e acumulado conhecimentos profundos sobre o universo. Essa civilização antiga não apenas dominava a engenharia e a astronomia, mas também havia descoberto princípios fundamentais sobre a natureza da realidade, incluindo formas de manipular a energia, comunicar-se através de grandes distâncias e até mesmo influenciar a consciência humana. Esses conhecimentos eram considerados tão poderosos que foram cuidadosamente preservados e transmitidos apenas para iniciados selecionados. A verdadeira Torre de Babel. A Torre de Babel, conforme descrita nos textos antigos, não era simplesmente uma estrutura física destinada a alcançar os céus. Era, na verdade, um sofisticado centro de conhecimento e tecnologia, uma biblioteca viva que continha a sabedoria acumulada da civilização perdida. A torre funcionava como um dispositivo de comunicação avançado, capaz de conectar diferentes grupos humanos através de frequências específicas que transcendiam as barreiras linguísticas. Os tijolos da torre não eram feitos apenas de argila e betume, como tradicionalmente interpretado. Análises de textos sumérios e acadianos sugerem que esses materiais eram impregnados com substâncias especiais, possivelmente minerais raros com propriedades condutoras e cristais que amplificavam energias sutis. A estrutura toda era projetada segundo princípios geométricos sagrados que maximizavam sua capacidade de canalizar e transmitir informações. O verdadeiro propósito da Torre de Babel era preservar e transmitir os conhecimentos da civilização antiga para as gerações futuras. Ela servia como um farol de sabedoria, irradiando informações codificadas que poderiam ser decodificadas por aqueles que possuíssem as chaves corretas de interpretação. A intervenção e o encobrimento. Mas por que essa torre foi destruída? Por que os conhecimentos que ela continha foram dispersados e ocultados? A resposta está em uma intervenção deliberada por parte de forças que consideravam esses conhecimentos perigosos para a humanidade da época. Segundo interpretações alternativas dos textos antigos, não foram os deuses que intervieram por ciúme ou medo da arrogância humana. A intervenção veio de uma facção dentro da própria civilização antiga, um grupo que acreditava que a humanidade ainda não estava pronta para receber conhecimentos tão avançados. Eles temiam que esses conhecimentos pudessem ser mal utilizados, levando à destruição ou ao domínio de poucos sobre muitos. Essa facção, que podemos chamar de Guardiões do Conhecimento, tomou a decisão radical de fragmentar e ocultar a sabedoria antiga. Eles destruíram a Torre de Babel não através de força bruta, mas utilizando a própria tecnologia da torre contra ela mesma.
ativaram um protocolo de segurança que dispersou os conhecimentos, codificando-os em símbolos, mitos e tradições que seriam espalhados pelo mundo. A confusão das línguas mencionada na Bíblia não foi uma punição divina, mas sim um método sofisticado de criptografia. Os conhecimentos foram fragmentados e codificados em diferentes idiomas e culturas, de forma que somente aqueles que conseguissem reunir e decodificar todos os fragmentos poderiam reconstituir a sabedoria original. Os fragmentos espalhados pelo mundo. Após a destruição da Torre de Babel, os conhecimentos não desapareceram completamente. Eles foram cuidadosamente preservados e espalhados por todo o globo, inseridos nas tradições, monumentos e textos sagrados de diversas civilizações. Cada cultura recebeu uma peça do quebra-cabeça maior, uma parte do conhecimento total. As pirâmides do Egito contêm proporções matemáticas que ecoam os princípios da torre original. Os templos de Angkor Wat no Camboja reproduzem padrões astronômicos que faziam parte do sistema de navegação cósmica da civilização perdida. As linhas de Nazca no Peru podem representar mapas de energia que conectavam diferentes pontos da rede global de conhecimento. Até mesmo tradições aparentemente simples, como contos de fadas e lendas populares, carregam códigos ocultos que, quando devidamente interpretados, revelam aspectos da ciência e filosofia antigas. Os guardiões do conhecimento garantiram que essas informações fossem preservadas de forma que resistissem ao teste do tempo, sobrevivendo a catástrofes naturais, guerras e a erosão cultural. As sociedades secretas e a preservação do conhecimento. Ao longo da história, grupos específicos de pessoas receberam a missão de preservar e proteger fragmentos desse conhecimento antigo. Essas organizações, conhecidas popularmente como sociedades secretas, não eram necessariamente grupos sinistros com agendas ocultas. Muitas delas eram genuínos guardiões da sabedoria, dedicados a preservar conhecimentos importantes até que a humanidade estivesse pronta para recebê-los novamente. Os templários, os maçons, os rosacruzes e outras ordens iniciáticas carregaram através dos séculos partes do quebra-cabeça original. Essas sociedades também foram responsáveis por influenciar discretamente o desenvolvimento da ciência e da filosofia ocidentais. Muitos dos grandes pensadores e cientistas da história eram membros ou tinham contato com essas organizações, recebendo insights que aceleraram seus descobrimentos e inovações. A tecnologia perdida. Uma das revelações mais impressionantes sobre a Torre de Babel é que ela incorporava tecnologias que hoje estamos apenas começando a compreender. A estrutura utilizava princípios de ressonância, campos magnéticos e frequências específicas para criar efeitos que pareceriam mágicos para observadores da época. A torre funcionava como um gigantesco cristal ressonante, capaz de amplificar e transmitir diferentes tipos de energia. Ela podia gerar campos eletromagnéticos controlados, criar efeitos de levitação em pequena escala e até mesmo influenciar estados de consciência através de frequências específicas. Esses efeitos eram utilizados tanto para propósitos práticos, como a construção e manutenção da própria torre, quanto para fins espirituais e educacionais. O sistema de comunicação da torre era baseado em princípios que a ciência moderna está redescobrindo através da física quântica. Ela utilizava fenômenos como entrelaçamento quântico e campos morfogenéticos para transmitir informações instantaneamente através de grandes distâncias. Isso permitia que diferentes grupos humanos compartilhassem conhecimentos e coordenassem atividades mesmo estando separados por continentes. O despertar moderno. Nos últimos séculos, e especialmente nas últimas décadas, sinais indicam que estamos nos aproximando do momento em que a humanidade estará novamente pronta para receber os conhecimentos perdidos. O desenvolvimento da ciência moderna, especialmente da física quântica, da neurociência e da tecnologia da informação, está criando um contexto em que os princípios da Torre de Babel original podem ser compreendidos e aplicados de forma construtiva. Descobertas arqueológicas recentes estão revelando evidências físicas que corroboram a existência de civilizações antigas muito mais avançadas do que anteriormente imaginado.
Sítios como Göbekli Tepe na Turquia, que data de mais de 11.000 anos, demonstram níveis de sofisticação astronômica e arquitetônica que desafiam nossas noções sobre o desenvolvimento da civilização humana. Simultaneamente, avanços na decodificação de textos antigos estão revelando camadas de significado que antes permaneciam ocultas. Algoritmos de inteligência artificial estão sendo utilizados para identificar padrões e conexões entre diferentes tradições culturais, revelando a unidade subjacente que conecta aparentemente diversas tradições de conhecimento. O segredo final. O verdadeiro segredo proibido da Torre de Babel não é apenas sobre tecnologia ou conhecimento científico. É sobre o potencial infinito da consciência humana e nossa capacidade de nos conectarmos uns com os outros e com o universo de formas que transcendem as limitações físicas aparentes. A civilização antiga que construiu a Torre de Babel havia descoberto que a realidade é muito mais maleável e responsiva à consciência do que geralmente acreditamos. Eles desenvolveram métodos para utilizar essa descoberta de forma prática, criando tecnologias que funcionavam através da interface entre mente e matéria. O conhecimento foi ocultado não porque era perigoso em si mesmo, mas porque requer um nível de maturidade espiritual e ética para ser utilizado de forma benéfica. Os guardiões do conhecimento entenderam que esses poderes, nas mãos de indivíduos ou sociedades movidos por ganância, medo ou desejo de dominação, poderiam causar destruição em escala planetária. A promessa do futuro. Hoje, à medida que enfrentamos desafios globais que requerem cooperação e sabedoria sem precedentes, os conhecimentos preservados da Torre de Babel podem oferecer soluções vitais. As tecnologias baseadas em ressonância e campos sutis podem revolucionar nossa produção de energia, criando sistemas limpos e abundantes. Os princípios de comunicação consciencial podem nos ajudar a superar as divisões culturais e linguísticas que ainda fragmentam nossa espécie. Mais importante ainda, a compreensão sobre a natureza da consciência e sua relação com a realidade pode nos ajudar a evoluir como espécie, desenvolvendo capacidades que nos permitam não apenas sobreviver, mas prosperar de formas que honrem tanto nosso potencial individual quanto nossa responsabilidade coletiva. O segredo de 120.000 anos por trás da Torre de Babel está finalmente sendo revelado, não através de revelações dramáticas, mas através do despertar gradual da humanidade para verdades que sempre estiveram ao nosso alcance. Deixe seu like e se inscreva!